Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui na aula 6, vai falar um pouquinho sobre gestão de armazenagem, a parte de almoxarifado. É uma das frentes, né? Antes da gente chegar na última aula. Vamos lá, pessoal. É uma linha mais rápida, tá? Essa aí. Os objetivos da gestão de almoxarifado. Primeiro, são locais destinados à guarda e conservação dos itens de material em estoque de uma determinada organização. É essencial que a gestão dos almoxarifados seja eficiente, visando minimizar os custos de armazenamento de estoques, bem como maximizando a qualidade de atendimento aos seus clientes internos à empresa. Então, quais são os objetivos da gestão dos almoxarifados? Primeiro, pessoal, minimizar os custos de armazenamento, tá bom? Então, dentro do layout, antes de a gente falar aqui, né, dentro do layout do almoxarifado, a gente tem que considerar aquelas questões de classificação de materiais, considerar a curva ABC, classificação XYZ, saber se o material ele tem maior importância operacional, se ele tem maior demanda e, e evitar ali perdas de materiais. Então, a questão de você saber exatamente onde o material está é uma matéria de gestão de almoxarifado e aí a gente vai ver aqui os objetivos para que de fato isso seja ali eliminado, né, praticamente ali dirimido dentro do que a gente vai conversar aqui. Então, ações necessárias no objetivo minimizar os custos de armazenamento. Maximizar o uso do espaço físico disponível, beleza? Evitar perdas, roubos e furtos, evitar obsolescência, que é o material se tornar obsoleto, né? A gente não acha, né? Buscar a eficiência na movimentação dos materiais, diminuindo as distâncias internas percorridas e prover treinamento aos colaboradores envolvidos, né? Para ele achar o material de fato. Não adianta a gente criar um protocolo, criar um algoritmo ali e as pessoas que trabalham ali, elas não conseguem achar o material, tá bom? Vamos lá. Outro objetivo, maximizar a qualidade de atendimento aos consumidores. Então, quando você acha mais rápido, né, as pessoas elas têm o material na hora certa. Então, diminui ali o tempo de espera dos clientes internos nossos, né? Do pessoal que está levando os materiais, por exemplo, para as unidades operacionais, seja do interior daqui da capital mesmo. Então, assegurar a provisão do item de material certo, na quantidade certa e nos locais certos, no menor tempo possível, sempre que for necessário. Beleza? Então, é um almoxarifado bem organizado, ele consegue atingir esses objetivos. Essa é a nossa meta, é o nosso foco, caso algum dos senhores venham a trabalhar no almoxarifado, tá bom? Vamos seguir. Então, quais são as atividades básicas, capitão, do almoxarifado? Primeiro, receber o material, classificá-lo, aí a gente já teve uma aulinha sobre classificação de materiais, né? Movimentá-lo, né? Deixar ele dentro do estoque no seu respectivo local, armazenar e distribuir para a unidade operacional que vai ali utilizar aquele material, tá bom? Conceito: a armazenagem de materiais pode ser entendida como a atividade de planejamento e organização das operações destinadas a manter e a abrigar adequadamente os itens de material, mantendo-os em condições de uso até o momento de sua demanda efetiva pela organização. Uma armazenagem racional tem por objetivo principal a minimização dos custos a ela inerentes, tá bom? Objetivos da armazenagem: maximizar a utilização dos espaços, ou conforme Viana, utilizar o espaço nas 3 dimensões de maneira mais eficiente possível. Então, uma coisa que a gente esquece, né, é a parte vertical. Então, a gente deve levar em conta as 3 dimensões, tá? Inclusive a parte também vertical de armazenamento, tá bom? Prover acesso facilitado a todos os itens de material. Então, se tem um espaço no almoxarifado que ele está ali interrompido, né? A gente muitas vezes deixa de andar por aquele local porque ele está interrompido e ali está procurando um item e não acha porque aquele espaço ali a gente já não passou há algum tempo e em virtude dele estar ali interrompido, tá bom? Não é desejado isso e ele tem que ter acesso facilitado.
Prover proteção aos itens estocados de forma que sua manipulação não incorra em danos. Então, assim, um material cair, né, tá, o material foi colocado, mas não foi com devido cuidado. Então, ali o material pode cair no chão e ser danificado ou machucar alguém. Então, isso tem que ser observado também. Prover um ambiente cujas características não afetem a qualidade e a integridade dos itens estocados. Vou colocar o material, ele vai ficar ali perto da parede, encostado na parede, e quando você vai olhar o material daqui a um mês, 2 semanas, o material está mofado, né? Então, tem que ter condições ali para que não afete a qualidade. Apresentar um arranjo físico que possibilite o uso eficiente de mão de obra e de equipamentos. Então, tem que permitir ali o fluxo contínuo de pessoas, e caso tenha necessidade, e fosse no caso da gente, né, do Corpo de Bombeiros, um almoxarifado maior que permitisse a entrada daqueles transelevadores, também teria que ter espaço para que isso acontecesse, tá bom? Mas no caso da gente, o espaço seria para a gente colocar as escadas para acessar as prateleiras de cima. E aí existem alguns princípios de armazenagem. O primeiro, planejamento. O planejamento é fundamental para a correta armazenagem, o que subentende a avaliação da área que será utilizada para os itens a serem guardados, que envolve desde a escolha da área adequada até o respeito às normas de segurança e trânsito, no caso dos materiais a serem transportados e materiais críticos, né, com características específicas. Então, escolha da área compatível com a quantidade de estoque que a gente tenha, tá? Então, são peculiaridades aí que a gente faz na parte de planejamento também, quando a gente pensa em armazenagem. As condições físicas e técnicas para o projeto e o respeito às particularidades de segurança e manuseio exigidos por lei, tá? Então, a gente precisa ter um planejamento para saber ali o que a gente quer ter de quantidade de material, quais os materiais críticos que precisam de uma armazenagem que seja ali compatível à criticidade daquele material, as características daquele material, e tudo isso, o primeiro passo, o princípio é o planejamento, tá? O primeiro fator aí importante. Segundo, flexibilidade operacional. A flexibilidade operacional exige que a armazenagem esteja de acordo com a atividade da organização, permitindo que consiga se adaptar aos itens armazenados, fundamental para garantir que o armazém esteja preparado para lidar com diferentes tipos de carga. Então, Corpo de Bombeiros mesmo, isso é muito importante. A gente tem materiais desde atendimento pré-hospitalar, com características e assim, necessidade de cuidados peculiares ao atendimento hospitalar, né? Material, gás, atadura, luva, materiais sujeitos à contaminação, né? Mas assim, que não deve levar poeira, e também tem materiais como, por exemplo, de grande volume, como materiais, por exemplo, de salvamento veicular, então desencarcerador, coisa e tal. Então, a gente tem que ter esse princípio, ele cabe muito à atividade do Corpo de Bombeiros, porque a gente tem diversas áreas operacionais, né? E precisa ali cada área tem uma atenção diferenciada. Aí ele complementa: o armazém deve estar adequado para as operações que irá suportar, armazenando o maior número possível de cargas, permitindo acesso às máquinas para a movimentação dos funcionários em seu interior, né? Quem sabe a gente tem um almoxarifado maior um dia, e aí vai ter essa necessidade aí de movimentação de máquinas, tá bom? Simplificação, otimização e integração. Terceiro princípio. O fluxo da carga armazenada deve funcionar de maneira simples e prática, possibilitando aumentar a produtividade com o máximo de agilidade e reduzir custos, além de garantir uma operação mais eficiente. Então vamos parar um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, a gente já falou sobre isso quando a gente estava lá na classificação de materiais, né? Então, lembra daquilo tudo lá, a questão de curva ABC, classificação XYZ. Então, todo material ele tem que ser colocado dentro de um fluxo que otimize ali a saída e a entrada dele, tá bom? Então, essa agilidade ela reduz custos, tá? E complementando a otimização do espaço físico,
é uma necessidade básica para tornar a armazenagem o mais eficiente possível, permitindo funcionar com todo o seu potencial, utilizando o menor consumo de energia e de custos. A integração do sistema de armazenagem deve obedecer às necessidades da organização, obedecendo a uma ordem pré-estabelecida. Então, tudo dentro, esse princípio 3, ele está muito conectado com a questão de classificação de material, tá bom? E o 4, e também importantíssimo, é controle e segurança. São aspectos críticos de armazenagem, pois envolvem tanto o controle dos processos quanto a segurança dos trabalhadores e das cargas. Então, assim, pessoal, todo material que entra, que sai, ele deve ser controlado. A questão de segurança, para também questões de furto, né, no almoxarifado. E também outro ponto nesse princípio materiais críticos. Então, existem materiais que eles têm que ter uma armazenagem específica que seja compatível à segurança de armazenagem dele, e aí ele não vai poder estar junto dos demais materiais. Então, o armazém deve ser gerenciado com controle sistemático de todos os processos, com registros de recebimento, controle de inventário físico, a gente comentou sobre essa questão de controle, tempo de armazenagem de carga e tempo de entrega. A área de armazenagem deve ser dotada de sistemas que possam garantir a segurança tanto das cargas, quanto equipamentos e dos trabalhadores também, que devem ter condições físicas e psicológicas para suas atividades, tá bom? Então, essa parte do princípio de controle e segurança é muito importante. O último princípio é o da verticalização, automação e custos. Então, aqui a gente ainda está caminhando, né, o Corpo de Bombeiros. A utilização da verticalização e automação na armazenagem também pode ser importante para otimizar espaço e reduzir os custos operacionais. Então, quanto mais, pessoal, a gente consegue reduzir espaço, otimizar o espaço, na verdade, a gente reduz o custo, tá bom? A verticalização é uma opção na armazenagem que permite utilizar estruturas que utilizam adequadamente tanto a altura quanto a área completa do armazém. Então, é uma evolução, digamos assim, e já caracterizada como um princípio. Outro aspecto de tecnologia, aí já é a parte de automação na armazenagem. Possibilita melhor relação custo-benefício, inclusive com menor custo operacional e menor tempo de retorno nos valores investidos. Isso inclui uma série de elementos como robôs, transelevadores, transportes e outros mecanismos, todos devidamente gerenciados por software. Pessoal, é o seguinte, a gente pode ter sistema de automação do ponto de vista de guarda, de guardar os materiais, mas também a gente pode ter ali pelo menos sistemas que possam facilitar achar o material, né? Então, a gente tem opções também de automação, pelo menos relacionadas à busca do material, tá bom? Mas aqui o princípio ele se atém muito mais à questão de armazenagem. Todos os princípios aplicados para armazenagem devem considerar os custos para o armazenamento das cargas. Ou seja, não adianta você ter automação e isso é muito caro para a realidade daquela instituição, né? E garantindo maior eficiência, eficácia e efetividade nas questões logísticas. Então, superadas essas questões de princípio, a gente tem basicamente dois critérios: a armazenagem simples e a complexa, pessoal. A simples envolve materiais que, por suas características físicas ou químicas, não demandam tanto cuidado, tá bom? Do gestor de almoxarifado. Já a armazenagem complexa é inerente a materiais que carecem de medidas especiais em sua guarda. Os aspectos físicos ou químicos dos materiais que justificam uma armazenagem complexa podem ser assim listados. Vamos seguindo. Vamos lá. Armazenagem complexa. Então, existem aspectos físicos e químicos, tá? Por exemplo, fragilidade. Você não pode botar um material que é muito frágil, outro material mais pesado em cima dele. Volume. Então, se o material ele ocupa um volume muito grande, você tem que ter uma área específica, porque muitas vezes não vai caber dentro de uma prateleira. O peso. Então, às vezes o material ele não é nem frágil, mas se você coloca o material mais pesado em cima, você vai ali
também ter problemas. E a forma, às vezes você não consegue, devido ao formato do material, você não consegue colocar ele em pé. Não existe uma prateleira que você consiga acondicionar aquele material. Então observe, pessoal, parece besteira, mas na armazenagem complexa existem fatores, aspectos físicos do material que, caso você não atente, você pode danificar o material de um valor pecuniário altíssimo. Então são coisas que precisam ter um cuidado, uma atenção do pessoal do almoxarifado, tá bom? Aspectos químicos, então aí são coisas que a gente já consegue ver logo de cara. Inflamabilidade ou combustibilidade, né? Exemplo de óleo diesel, explosividade. Então, materiais que têm essas características aí, eles têm que ter uma armazenagem específica. Volatilização, material que ele no instante entra no estado gasoso, né? Oxidação, então material que ele enferruja com muita facilidade, ele não pode estar ali levando sol e chuva, né? Potencial de intoxicação, radiação e perecibilidade, são aspectos químicos aí também que exigem uma armazenagem complexa, uma armazenagem compatível com essas características desses materiais, tá bom? Não é só botar no almoxarifado, você tem que fazer esse filtro para poder acondicioná-lo no local correto e da forma correta. Ainda falando sobre armazenagem complexa, os materiais de armazenagem complexa exigem uma infraestrutura de guarda especial, assim exemplificada, né? A gente coloca alguns exemplos aqui da guarda desses materiais, equipamentos de prevenção de incêndio. Então você muitas vezes ali para materiais inflamáveis você tem que ter um sistema de sprinklers dentro das normas de proteção de segurança. Ambientes climatizados, então se é um remédio, por exemplo, você tem que ter ali uma câmara frigorífica, por exemplo, uma geladeira, pelo menos, para poder abrigar aquele material. Ambientes com controle de temperatura e umidade, por exemplo, um paiol de munição, ele não pode ter uma temperatura muito alta, tá bom? Senão você corre o risco ali de explodir. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários que lidam diretamente com esses materiais. Então veja mesmo aí, ó. Os EPIs dos funcionários, eles precisam estar armazenados em locais que seja feita a asepsia deles. Então tem que haver uma armazenagem compatível com os materiais, inclusive os próprios EPIs que são utilizados pelo pessoal que trabalha no próprio almoxarifado, tá bom? Se for o caso, né? Dependendo de cada ação, de cada organização, de cada área operacional, assim, né? De cada organização. Se for lidar com materiais que sejam críticos, por exemplo, a gente vai precisar de determinado EPI compatível com aquele material químico, por exemplo, que vai ser ali manuseado. Aqui alguns tipos de equipamentos que servem de suporte para armazenagem. Prateleiras, container, às vezes container até pequeno mesmo, caixa metálica pequena, aí pallets, né, para não estar ali pegando umidade do chão, engradados e caixas ou gavetas, né, são aí materiais que servem, equipamentos que servem para armazenagem, tá bom? E aí a gente vai falar aqui sobre arranjo físico. Capitão, como é que a gente estabelece regras para o arranjo físico do almoxarifado? Meio que no campo subjetivo, mas tem o norte, pessoal. Tem algumas diretrizes e a gente vai falar sobre elas, tá? Com o desenvolvimento geral do sistema produtivo, observado na última década, a disposição física das áreas de armazenagem foi merecedora de maior atenção. Nesse sentido, a definição do layout deixou de ser meramente intuitiva e passou a ser estabelecida a partir de técnicas de visualização da dinâmica de movimentação dos materiais no armazém. Então, a gente já deu aqui várias informações para que você caminhe em relação a dividir esse material, armazenar esse material, classificar esse material. Mas ainda assim, o arranjo físico, o layout desse material, a gente vai trazer aqui algumas informações para poder complementar o que a gente já falou anteriormente.
É considerado como layout de um almoxarifado o arranjo de homens, máquinas e materiais, tá bom? Então, essa interação entre o manuseio dos materiais, os materiais propriamente dito, e as pessoas que estão ali operando o almoxarifado, é o layout, tá bom? Disposto de modo que sua dinâmica possa se dar dentro do padrão máximo de economia. Então, a ideia sempre é economia, tá bom? Para a Mulder, a chave para uma definição satisfatória do layout inicia-se com a definição de características referentes aos itens de material. Esse diagnóstico inicial denomina-se chave PQRST, a gente vai vê-la, e pode ser bem ilustrado pelo esquema abaixo desenvolvido pelo autor, tá? Esse é o arranjo físico e a gente segue essa chave aí. Então, assim, primeiro, né, que é o P, qual é o material, né, que vai ser armazenado. Aí, depois que eu sei qual é o material que vai ser armazenado, em que quantidade esse material vai ser armazenado, para eu saber se ele vai caber, né? Onde serão estocados os itens? Então, dentro daquilo que a gente já falou, de classificação, das características. Então, tudo dentro de tudo que a gente já estudou, aonde é que esse material, dentro de demanda, né, curva ABC, classificação XYZ, importância operacional. Então, tudo isso a gente vai. Onde é que vai ser classificado? Primeiro, eu sei o que é, depois, eu sei qual é a quantidade, e aí eu utilizo essas informações que a gente já aprendeu no curso. E aí, como será a estocagem dos itens? Então, depois, aí eu vou saber como. Aqui a gente vai para vários pontos, né? Primeiro, como é o acesso, para a gente, se a gente vai ter que ter um acesso por escada, com máquinas, né? Então, como é que ele vai ser armazenado? Segundo, como também, se é um material crítico e precisa ele estar num ambiente que seja compatível com a segurança. Então, como é que esse material vai ser estocado? E por quanto tempo esse material vai ficar lá? E aí, respondendo todos você consegue montar o arranjo físico, o layout do seu almoxarifado, né? Então, você consegue responder o porquê o arranjo do almoxarifado ele se desenhou daquela forma, você respondendo, você estabelecendo aí como caminho essa chave PQRST, tá bom? Seguindo aí aqui a gente desdobrando um pouquinho e falando de uma maneira mais escrita, digamos assim. Primeiro, né? Quais são os elementos? Definição dos materiais a serem armazenados, a gente falou, volume do material, ou seja, quantidade também, né? Saber se vai caber, tempo durante o qual será feita a armazenagem, né? Equipamentos e instrumentos que serão empregados na movimentação dos materiais, tipos de embalagens utilizadas no armazenamento, possibilidade de se fazer inspeções aí a partir já de inventário, né? E a gente tem que ver facilidade de acesso e tudo mais, inclusive para a retirada desses materiais, né? Para canalizá-los para a atividade operacional. E aí também, como último ponto, a gente bota versatilidade, flexibilidade e possibilidade de futura expansão da área de armazenagem. Então a gente sempre deve estar atento ali, ó, por exemplo, o Corpo de Bombeiros está com política de expansão, né? Então, com uma expansão maior quantidade de unidades operacionais, a gente precisa também de maior quantidade de estoque, maior quantidade de recurso patrimonial, de materiais. Então, assim, a gente, nessa pegada, dentro dessa tendência, a gente provavelmente vai ter que expandir a área de armazenagem, tá bom? E por fim aqui, critérios de localização de material, tá bom? No que se refere ao sistema de localização dos itens de material, existem dois critérios passíveis aí de ser empregados, né? O sistema de estocagem físico, ou sistema de estocagem fixo e o sistema de estocagem livre, tá bom? Como é que é isso aí, capitão? No sistema de estocagem fixo, eu não gosto disso aí, mas o que é que se emprega? A predeterminação de áreas de estocagem específicas de acordo com o tipo de material.
Se por um lado esse sistema facilita o controle, por outro suscita o desperdício de áreas de armazenagens, já que a falta de um tipo de material acarreta em áreas vazias. Então é o seguinte, eu tenho ali o meu bloco, digamos assim, dentro do almoxarifado de APH. Aí acabou, por exemplo, por algum motivo, o álcool. Então eu deixo o espaço vazio do álcool lá e não acontece um remanejamento, e aquele espaço fica vazio, enquanto outros materiais ficam no corredor sem estarem guardados no devido lugar. E assim, e aí isso incorre em prejuízo, né? Mas é um sistema de estocagem, tá? É um sistema de estocagem fixo. A gente deixa ali pré-determinado quais vão ser as áreas para cada tipo de material, tá bom? E o sistema de estocagem, mas aí qual é o ponto bom desse sistema de estocagem fixo? É que o controle ele facilita muito, né? Então você sempre vai saber onde vai estar determinado material. E o sistema de estocagem livre? Não existem locais pré-determinados para estocagem, a não ser para materiais que demandam estocagem especial, ou seja, se o material for crítico, o material é inflamável, aí ele vai ter que ter uma estocagem especial em virtude das características especiais daquele material. Mas, fora isso, não tem local pré-determinado. Nesse sistema, os materiais vão ocupando os espaços vazios no almoxarifado, o que exige um elevado controle sobre o risco de incorrer na existência de material perdido em estoque. Então, assim, você não vai ter prateleira vazia, tá, pessoal? A gente tem que sempre estar atento ali ao controle, e muitas vezes você não vai ter material no corredor, mas você vai ter material misturado muitas vezes. E aí, assim, eu defendo um sistema de estocagem que tente mesclar as duas situações para a gente poder também conseguir compatibilizar é, ali a segurança, né, a questão de não ter desperdício, né, o material ele ser perdido e também o material ele não está no corredor, tá bom? Então, é assim que a gente finaliza essa questão de organização aí de almoxarifado e vamos para a aula 7, né?